Olá, hoje é quarta-feira, 19 de outubro. Após um ano da confirmação do mormo no Rio Grande do Sul, a erradicação da doença ainda não tem prazo. E esse assunto vai ser discutido a partir de amanhã no segundo Fórum Gaúcho do Mormo, aqui na UPF. Os encontros para aproximar o Ministério Público de Passo Fundo dos estudantes e da comunidade, os benefícios da robótica educativa e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos por alunos de escolas da região com o apoio da UPF. E ainda, aulas de dança que vão ser oferecidas de graça em Passo Fundo, num evento para ajudar as entidades do município. Essas e outras informações a partir de agora no Canal de Notícias. Aproximar a rotina dos profissionais do Ministério de Passo Fundo, de estudantes e da comunidade. Essa é a proposta da Semana do Ministério Público. A 9ª edição aconteceu na Faculdade de Direito aqui da UPF. A Associação do Ministério Público do Estado, em conjunto com a Faculdade de Direito e a Promotoria de Justiça de Passo Fundo, promoveu discussões sobre educação e violência nesses últimos dias. A Faculdade de Direito da UPF recebeu a 9ª Semana do Ministério Público. É uma tradição. Há mais ou menos 30 anos ela iniciou em Santa Cruz, não com essa dimensão, nem com essa intensidade, mas a gente sempre procura fazer, todos os anos, que é uma forma do Ministério Público se aproximar da comunidade, especialmente a comunidade acadêmica. Esse ano nós escolhemos 2 temas, educação e criminalidade, que são temas atuais, são temas que a população debate, são temas que a gente vivencia, né, no nosso dia a dia. A Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo está sempre de portas abertas, não é a primeira vez que a gente recebe a Semana do Ministério Público Estadual e ela é muito importante porque ela contribui para a formação dos nossos alunos, trazendo excelentes palestrantes e mostrando também um pouco da realidade do Ministério Público Estadual. E essa realidade veio à tona com a ajuda de Fábio da Costa Pereira, procurador de Justiça. Ele falou sobre a formação recente de um novo grupo de presidiários que promete acabar com a violência absurda que corre solta nas ruas do país. Em que uma nova facção, surgida a partir dos presídios, chamada Comando pelo Certo, resolve lançar um manifesto dizendo, olha, o mundo está uma zorra, o Brasil está uma zorra, deixa conosco, agora a gente resolve. Eu trago isso e faço um link com a nossa realidade, de como o Estado, o Leviatã, perde o controle sobre a ordem pública. E aí começam a surgir no entorno outros agentes que não deveriam ter a coragem de se lançar como se o Estado fosse. A ordem pública é dever do Estado. Para o procurador, a melhor maneira de conscientizar e alertar a população é falar abertamente sobre esses assuntos, a começar pela comunidade acadêmica. São gerações que vão se interagindo e se complementando. Eles somos nós amanhã. Nossa parcela de contribuição nós estamos dando no presente e uma parte do futuro, mas o futuro a eles pertence. Olha, pouco tem se falado sobre o mormo nos últimos meses, mas após um ano da confirmação do mormo aqui no Rio Grande do Sul, a erradicação da doença ainda não tem prazo. E começa amanhã o segundo Fórum Gaúcho do Mormo. O evento acontece aqui dentro da UPF e para falar sobre este assunto nós convidamos o professor aqui da universidade, idealizador do fórum, João Ignácio do Canto. Professor, seja bem-vindo ao UPF TV. Eu queria começar já lhe perguntando e lhe pedindo para explicar o que é o mormo, essa doença que atinge alguns animais. Bom, o mormo é uma enfermidade que ocorre principalmente em equídeos, né? O cavalo é um reservatório obrigatório, mas pode acometer outras espécies como grandes felinos. Existe registro no Irã de grandes felinos que foram contaminados consumindo a carne crua de cavalos que eram portadores da bactéria. E outros animais, camelo, por exemplo, em Bahrein, que é um paizinho lá no Golfo Pérsico, também apresentaram um surto clínico muito expressivo, muito importante. E ela acomete também o homem, portanto, ela tem um caráter zoonótico. Pois é, o homem pode adquirir essa doença de que forma, professor?
Normalmente é uma enfermidade que está relacionada às pessoas que têm relação com o cavalo. Então são tratadores, são pessoas que lidam com o cavalo, mas principalmente, considerando os últimos relatos, né, são relativos a pessoas que trabalham em termos de pesquisa em laboratórios. Então existem no mundo, né, vários laboratórios que mantêm algumas cepas de bactérias sob cultivo para desenvolver metodologias de diagnóstico, né? E com a manipulação desse material, muitas vezes acabam se acometendo da doença, que ela é gravíssima quando ocorre, e normalmente ela pode ser fatal se não houver um tratamento precoce. E isso é o que mais preocupa, é o impacto na saúde pública que ocorre em função de contaminação de doenças que são oriundas dos animais. Não é a única doença, mas atualmente é uma doença bastante importante. Professor, fatal tanto para o animal quanto para o homem? Esse é um detalhe importante, Thaís, porque historicamente, desde a época de Alexandre o Grande, isso Aristóteles reportou 300 ou 400 anos antes de Cristo, né? Muitos episódios ocorreram de surtos em animais e em homens em função da situação de estresse, de guerra entre o homem e os animais. E isso em várias revoluções e guerras, isso acabou sendo repetido, sendo que o episódio da Guerra Civil Americana, em 1860 e poucos, né, também dizimou praticamente um rebanho de 3 mil animais e muitos homens morreram. No Canadá, eu me reporto a isso porque é importante assim, caracterizar que no Canadá também ocorreram muitos casos clínicos, mas à medida que o programa de controle evoluiu, eles chegaram no momento em que começaram a verificar animais que não tinham sintomas, mas que eram doentes. E hoje o que a gente observa é que no país e em vários lugares do mundo existem vários episódios de animais que não chegam ao óbito, muito menos, não chegam a manifestar sintoma clínico, muito menos ao óbito, mas que apresentam a doença mesmo sem sintoma clínico. Professor, a partir dos casos registrados no ano passado, qual é a situação hoje aqui do Rio Grande do Sul? Esse é outro aspecto extremamente importante, esse é o objetivo da repetição do fórum, porque o ano passado ocorreu um grande alarde em função de ser uma enfermidade que ninguém conhecia, inclusive e tal. Agora, como nós já sabemos uma evolução desse problema e existem alguns animais, como eu já disse, que não apresentam sintomas, a tendência é que se acredite que o problema está resolvido, mas na verdade não. Na verdade existe uma necessidade de nós continuarmos trabalhando no sentido de divulgar o conhecimento para as pessoas ligadas à cadeia produtiva equina e trazermos autoridades do mundo inteiro, que é o que vai acontecer no fórum amanhã. Então a doutora Karine já está presente aqui, não está em Passo Fundo por causa da chuva, né? Da França, vai chegar uma americana hoje, daqui a pouco, a doutora Vânia, o doutor Fernando, que são pessoas do Nordeste, o Pedro Paulo também, que são autoridades do assunto no Brasil, para nós fazermos uma discussão internacional com as grandes referências, né, de países que são livres e países que são endêmicos, né? Eu acho que esse que é o objetivo, vamos dizer, da condução que nós estamos propondo. Professor, o evento que começa amanhã às 8h30 da manhã no Centro de Eventos, vai até quando? Bom, amanhã nós começamos cedo, porque a previsão é de termos casa cheia, como ano passado, nós tivemos mais de 450 pessoas, né? E esse ano esperamos também um grande público, né? Trabalharemos de manhã e de tarde, com palestras, enfim. E na sexta-feira nós vamos ter uma conferência internacional com vídeo participação da pesquisadora responsável pelo diagnóstico no laboratório de referência da OIE, que é na Alemanha, em Iena, né? E de outros pesquisadores, como o Muhammad Saqib, que é do Paquistão, e mais outros que, enfim... Não vai dar tempo aqui de citar. Exatamente. Professor, muitíssimo obrigada pelas informações. Sucesso no evento, neste segundo fórum que começa amanhã. Obrigada. Bom, e amanhã acontece na UPF, em Casca, o Seminário Integrador para o Desenvolvimento Regional. O evento começa às 14h da tarde, vai contar com a presença de secretários de Estado e também lideranças da região. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre os benefícios da robótica em sala de aula. Nós já voltamos.